Hoje eu estou aqui para reagir a um vídeo do TikTok. Até meu cabelo já está até arrepiado. Porque nós vamos pensar juntos sobre o famoso papel do homem, papel da mulher na relação, aquela ambiguidade, né, o homem é mais racional, a mulher é mais emocional. Se o homem agir muito com as emoções, ele está sendo menos homem, menos masculino. Se a mulher agir menos com as emoções, ela é mais masculinizada. Eu vou colocar o vídeo aqui na íntegra e depois a gente vai conversar melhor sobre isso. Acompanhe. O cara ser mais emocional e mais romântico do que a mulher, ele está sendo a mulher da relação. Qual que é a instrução que eu passo? Seja carinhoso, faça romance, mas correspondendo à mulher do que você fazendo. Ou seja, a mulher veio, fez carinho e tal, você corresponde. A mulher veio, falou um eu te amo, fez uma declaração, você corresponde. Agora, se o cara toma mais essas iniciativas de declarações amorosas, falar muito de como ele está se sentindo, a mulher enxerga ele mais feminino. E aí ela vai perdendo a atração. Num primeiro momento, quando o cara é mais emocional e tal, a mulher pode achar até bem legal, porque isso conecta muito emocionalmente. Bacana. De primeira, para muitas mulheres funciona. Quando a mulher é mais masculinizada, ela olha, ela acha legal. Só que você depois tem que ir mudando, voltando para sua posição mais masculina e permitindo que ela seja a mulher da relação. Então eu falo, quer ser emocional, quer falar mais dos seus sentimentos, tudo bem, mas fala mais correspondendo, porque isso inclusive tira até um risco do cara. De quê? De ficar expondo os sentimentos dele para uma pessoa que nem sempre está pronta para corresponder, para ser recíproca. Mas não, quando você deixa ela tomar esse tipo de iniciativa, de ser mais carinhosa, de ser mais romântica e você corresponder, tá tudo tranquilo. Gente, para mim, vídeos como esses são um desserviço para a nossa sociedade. Tomara que nenhum casal pense sobre essa mesma ótica. Eu vou explicar o porquê. Quando a gente fala de masculino e feminino, nós não estamos falando de um pacote fechado, em que o homem é sempre extremamente racional e pouco emocional, e a mulher é sempre muito emocional e pouco racional. A racionalidade e a emocionalidade, elas são componentes que estão presentes tanto no homem quanto a mulher, pelo amor de Jesus. Olha, um homem, quando se torna muito emocional, ele ocupa o papel feminino, e a mulher, quando ela é muito racional, ela ocupa o papel masculino. Isso é besteira. O homem e a mulher possuem essas duas potências dentro de si, e os dois precisam utilizar disso para o seu bem e para o bem do seu relacionamento. Assim como existem níveis de desejo sexual, por exemplo, há pessoas que têm um forte desejo, há pessoas que não têm isso tão aflorado. Assim também é com cada pessoa em relação à racionalidade e à emocionalidade. Aliás, se você conversar, por exemplo, com artistas, com atores, com poetas, por exemplo, tanto homens quanto mulheres, eles são dotados, são aperfeiçoados nas suas emoções, na sua sensibilidade, mas isso não os torna menos racionais, entende? Uma coisa não exclui a outra. Essa ideia que é vendida como se os seres humanos fossem uma espécie de computador e quando uma coisa está presente, a outra não está presente, isso é falta de conhecimento da antropologia, da psique humana, e isso, eu repito, presta um desserviço às pessoas, porque isso faz as pessoas a continuarem com aquela velha crença de que a mulher só pode ocupar espaços onde as emoções estão presentes. Uma mulher que ocupa um lugar de destaque ou de liderança, ela não vai se dar bem nisso. Sabe por quê? Porque ela é muito emocional. Sabe? Então, um homem, por exemplo, que é mais sensível, que é mais artístico, que é mais voltado para musicalidade, para poesia, ele jamais será atrativo a uma mulher, porque afinal de contas, a mulher, ela só se sente atraída por homens, entre aspas, macho alfa, e quando eu falo macho alfa é no sentido de bruto, no sentido de um homem rígido,
um homem que demonstra força o tempo todo, um homem que, em certa medida, é violento. Então, essas ideias, elas precisam ser assim, abolidas das nossas crenças pessoais, porque isso só aumenta o preconceito. É daí que vem que homem não chora, homem que é homem não se sensibiliza. Nossa, olha, tá chorando por causa de um fininho, por causa de um filminho, olha que mariquinha. É desse tipo de pensamento que surge esse tipo de preconceito em relação a homens. E mulheres elas não podem exercer papéis muito racionalizados. A mulher sempre tem que ter as suas emoções falando muito mais alto do que a razão, porque senão elas não são femininas. E aí vem toda uma espécie de preconceito em relação a mulheres que estão fora desse espectro. Então, converse com as pessoas ao seu redor. Você vai ver muita racionalidade e emocionalidade em homens, mulheres. Isso não é uma coisa que é nativa, que é da natureza humana, como se isso viesse já do DNA feminino e masculino. Eu, por exemplo, dou aula para vários meninos que eu percebo claramente a sensibilidade aflorada e a sua racionalidade ali, mas a sensibilidade e a emocionalidade muito bem aflorada. E isso torna esses meninos menos homem. Pelo amor de Deus, não faz sentido esse tipo de ensino. E outra coisa, essa ideia de que, olha, homens, não se entreguem emocionalmente, né, às suas namoradas ou às suas esposas, a não ser que elas façam antes algo primeiro para vocês não correrem o risco de estarem se doando a uma pessoa que não vai se doar a você depois. Peraí, se a mulher pensar da mesma forma, ninguém se entrega para relacionamento nenhum. Ou a gente não pode pensar da perspectiva da outra pessoa? Que tipo de conselho é esse que o homem ele não pode se entregar emocionalmente, a não ser que seja uma resposta ao que ela está fazendo? E ela então, por que ela se entregaria ao homem se dentro dessa lógica ela não recebeu nada dele primeiro? Então isso é de um desconhecimento tão profundo de como funcionam os relacionamentos. Quem aí já se apaixonou por alguém sabe que a entrega que a gente oferece ao outro quando a gente gosta verdadeiramente de uma pessoa, ela é gratuita, ela é abundante, ela é generosa. Eu concordo com a ideia de que se você se entregou ao outro e o outro não te dá uma resposta à altura, você deve avaliar se você vai continuar se entregando a essa pessoa. Por quê? Porque pode ser que ela não queira nada com você. Aí tá tudo bem. Mas orientar as pessoas a não se entregarem, eu estou sentindo, mas eu não posso falar que eu estou sentindo. Eu gosto, mas não posso falar que gosto. Eu quero fazer o bem, mas antes eu tenho que esperar que o outro faça algum bem para mim, para que eu possa oferecer algo em troca, em reciprocidade. Não, quem ama, quem quer, vai atrás. Quem ama se entrega, se doa, se oferece. Depois você avalia a resposta do outro e com a sua autoestima nos seus devidos lugares, né? Você então vai ver se você vai continuar se oferecendo a um outro, porque um relacionamento, ele precisa da reciprocidade. Nesse sentido eu concordo, ele precisa ter reciprocidade. Mas eu não controlo a decisão do outro. Quem está sentindo sou eu, então eu tenho que abrir o coração, eu tenho que expor os meus sentimentos. Aí, se o outro não der uma resposta à altura, se o outro não gostar de você, então você pega os seus sentimentos, elabora eles, né? Eles vão sumindo aos poucos, você se afasta dessa pessoa e vai procurar um outro relacionamento. Tá tudo bem, tá tudo certo. Agora você dizer que você sente coisas e não pode oferecer ao outro, você tem que ficar meio que fazendo gestão da própria entrega, porque primeiro tem que ser ela. Por que ela está sendo tratada nessa história
com um valor menor? Por que o homem é que tem que esperar a outra oferecer algo para ele? Por quê? O que a mulher deixa de ter que o homem tem? Percebe uma desmedida aqui? Olha, o homem tem que avaliar muito bem os seus riscos. Você não entende nada de relacionamento. Relacionamento não é sobre isso. Relacionamento é, antes de tudo, sobre admiração, sobre enamoramento da alma na direção do outro, encantamento. Relacionamento é, antes de tudo, sentir coisas pelo outro e, ao sentir, oferecer isso generosamente, gratuitamente, claro, com bom senso. O bom senso significa sem sufocar o outro, mas deixando claras as suas intenções. Agora dizer que você tem que reter isso, ou como alguns outros coaches de relacionamento falam, que você tem que se afastar daquela pessoa para ver se ela vem na sua direção, porque ela vai sentir falta tentando manipular o outro. Vocês, infelizmente, não sabem nada sobre relacionamento. Vocês precisam rever esse tipo de ensino, porque na prática, no cotidiano, conversando com pessoas, atendendo casais, a gente vê que a história é completamente diferente do que isso. Então não caia nessas armadilhas. Eu não sei que título eu vou dar para esse vídeo, mas eu diria um dos piores conselhos que eu já ouvi sobre relacionamento dados no TikTok. Enfim, horrível. Não vá por esse caminho. Coloque aqui embaixo se você concorda, discorda, vamos conversar sobre isso, tá bom? E como é que foi a sua experiência pessoal dentro do seu relacionamento atual? E aí, você ficou esperando o outro o tempo todo se manifestar na sua direção? Ou você demonstrou para o outro que você gostava, que você tinha interesse? Como é que foi esse negócio? Então, depois você me conta aqui nos comentários, vai ser uma alegria ler os comentários e interagir com vocês. Vai aparecer um outro vídeo aqui sobre a felicidade a dois. Se você precisar de uma consultoria afetiva, segundo o link aqui da descrição. Beijos, tchau!